A semana começa com a mentalidade de que a Arrascaeta tem de estar preparado para o jogo de volta no Morumbi. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Bom galera, antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para dar uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Acione o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós, galera. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu, galera. E deu, galera. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, tempo. Quanto custa? Quanto vale na cabeça de cada um de nós? Dentro de cada realidade que temos, como metas e objetivos na vida, nós procuramos determinar da melhor forma possível. Não é assim? Estamos aí há basicamente uma semana do jogo de volta no Morumbi. Volto a falar. Tempo. Como ele se define? Ontem, a renda total do jogo entre Flamengo e São Paulo girou na casa de mais ou menos 26 milhões de reais. Por curiosidade, a rescisão contratual de Sampaoli gira em mais ou menos 15 milhões. Ainda seria uma troca com troco. Já ouviram falar sobre isso? Tenho certeza que sim. Ou seja, o Flamengo conseguiria se livrar de Sampaoli e automaticamente contratar um outro treinador. Ou não, ou, como muitos sugeriram, colocar simplesmente Felipe Luiz à margem do campo. Sinceridade, a eficiência em qualquer uma das duas situações seria, sem dúvidas, muito mais positiva. Se realmente o Flamengo tem interesse, como inclusive nós vamos falar mais adiante no programa, da conquista do título da Copa do Brasil, talvez esteja aí o início de uma mudança, o início de um objetivo. O que não podemos aceitar é a situação constrangedora a qual vivemos nesse momento. Não é? Sem dúvida. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje pela manhã nós falamos daquela cena onde Gabriel Barbosa demonstrava todo o seu carinho por Dorival Júnior e mandava beijos a ele durante a coletiva de imprensa. Cena, inclusive, que rendeu a ele muitas críticas nas redes sociais. Porém, não foi somente por essa atitude que Gabigol foi criticado. Por meio de uma publicação no Twitter, ele fez uma postagem dizendo o seguinte: faltam 90 minutos, eu acredito. E isso já foi o suficiente para uma enxurrada de críticas. Teve um torcedor que disse o seguinte: cala a boca e vai jogar bola. Um outro: não é o que pareceu hoje em campo. E um outro torcedor disse o seguinte: com esse futebolzinho, difícil, hein, Gabriel? E realmente, né? Com esse futebolzinho, tá, nós somos torcedores, a gente acredita até o fim. Mas, amigos, não vamos ser bobos. Depois do que nós vimos ontem e nos últimos jogos dentro de campo, a nossa realidade é outra. A gente quer acreditar, mas a realidade do momento não é essa. Infelizmente. Indo até um pouquinho em cima da informação que você acabou de passar, eu vou trazer para os amigos uma estatística que talvez não seja muito otimista, mas por acreditar que no final da história, depois de ter passado toda a raiva a qual estava contido o meu coração ontem, mágoa, como comecei o dia de hoje, a gente vai simplesmente renovando as emoções
e procurando novamente acreditar em um destino. A estatística, ela informa o seguinte, que na história da Copa do Brasil, nunca um time que jogou a primeira partida da final dentro de casa e perdeu, conseguiu reverter. Ou seja, é mais um índice desfavorável a esse momento atual do nosso Flamengo. Mas sabe, amigos, eu ainda continuo acreditando que algo diferente vai acontecer. Que em pelo menos um jogo nós teremos orgulho de ver os nossos jogadores em campo fazendo a única coisa que a gente pede: jogar bola e honrar a nossa camisa. São dados extremamente significativos e verdadeiros que trago para vocês. Mas também trago a certeza de um torcedor que quer muito a conquista. Acreditar é difícil. Desistir, mesmo magoado e triste, nunca. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois da derrota de ontem para o São Paulo, o elenco do Flamengo não recebeu folga. Os jogadores se reapresentaram na manhã de hoje no Ninho do Urubu para dar início à preparação para o próximo compromisso da temporada, que será na quarta-feira contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Como de costume, titulares na partida de ontem ficaram somente na academia fazendo um trabalho regenerativo. Os que foram reservas foram a campo sob o comando de Jorge Sampaoli. A segurança na porta do CT foi reforçada com grades de proteção. E essa montagem começou a acontecer no instante que os jogadores e comissão técnica ainda estavam dentro do Ninho do Urubu. O grande temor da diretoria e também da equipe de segurança era em relação a possíveis protestos da torcida na porta do CT. Coisa que suponho não tenha acontecido, né? Não tivemos relatos de protestos de torcedores na porta do Ninho hoje. Parabéns à nossa torcida. Bom, galera, é de conhecimento de todos a gravidade da lesão que tanto Luiz Araújo quanto Arrascaeta tiveram, que aliás foi igual, bíceps femoral nível 3. Luiz Araújo um pouquinho mais acima na recuperação, Arrascaeta um pouquinho mais atrás devido à gravidade de um e a maneira que os atletas reagem à contusão. Fato. Até aí beleza, né? É passado pela cabeça da comissão técnica e diretoria o seguinte raciocínio: não interessa como, é hora de arriscar tudo. Possivelmente no decorrer da semana, tanto um quanto o outro vão iniciar treino com bola junto com o restante do grupo. A ideia inicial do Flamengo é contar com os 2 jogadores para a final no Morumbi. A gente sabe que o tempo de recuperação para esse tipo de lesão gira em torno de mais ou menos 3 meses. Porém, indo contra a ideologia médica e pensando na agilidade do processo e contar com os jogadores, o Flamengo vai simplesmente ignorar o prazo. A ideia inicial é contar com os 2 atletas, ao menos no banco de reservas. Mas a probabilidade de um ou outro estar em campo na final, mesmo sem condições físicas, é muito grande. Porque parte da diretoria, o ok. Porque na cabeça deles, o sacrifício vale a pena. É muito triste a gente ver esse tipo de notícia, porque o futebol, ele é um esporte coletivo. Então é muito triste a gente vir aqui e falar que nós dependemos de 1 ou de 2 jogadores para o nosso time jogar bem. Nós já falamos aqui no canal várias vezes que o Bruno Henrique carregou o Flamengo nas costas, depois do seu retorno da lesão. E agora a gente tem que implorar
para Arrascaeta voltar antes do tempo, correr contra o tempo para ter o jogador em campo, porque sem ele o Flamengo não funciona? É muito triste a gente dar esse tipo de notícia para vocês. Mas, infelizmente, é a realidade do momento. E acreditem, esse tipo de informação não é passado com alegria. De verdade, porque a gente sabe que o reflexo de um erro nessa atitude pode trazer um agravamento ainda muito maior. Então, amigos, a necessidade de contarmos com jogadores, ela existe, claro. Porém, os critérios, eles devem ser adotados com inteligência. E nessa notícia, nessa informação, não é bem isso que a gente está enxergando. Lamentável. Muito. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Inclusive, aqui está um calor danado, mas a gente não deixou de fazer o programa. Viu, Fabrício? Pois é, né? É. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Tchau, tchau.